Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo. Você que está chegando aí agora, me vendo ou ouvindo, é um prazer ter vocês aqui. E aí, como vocês estão? Eu espero que esteja bem. Hoje eu vou falar sobre o semeador, que está lá em Mateus capítulo 13. Conta-se a história, quando Jesus estava aqui como ser humano, várias pessoas procuravam Jesus porque sabia que Jesus libertava, transformava, fazia cego ver, aleijado andar, ressuscitava mortos. E muitos procuravam Jesus para ver o que ele podia fazer. Outros acompanhavam só pela comida, porque Jesus multiplicava comida, dava comida para muita gente. Então, tinha várias pessoas procurando Jesus. Mas também tinha aqueles que queria ter um conhecimento, uma experiência pessoal e queria se tornar discípulo de Jesus. Igual hoje, tem muitas pessoas que ouvem a palavra, uns querem entender, outros não, e assim por diante, mas cada um tem o livre-arbítrio para escolher, né, o que quer aí da vida. E Jesus estava ali, de repente chega um pessoal para ouvir Jesus. E Jesus conta essa história do semeador. Ele fala assim: olha, um homem saiu para plantar uma lavoura e saiu com um monte de semente. Ele pegou uma semente e começou a plantar. Ele jogou um à beira do caminho. E o que aconteceu? Vieram os pássaros e comeram a semente. E o que significa isso? São pessoas que ouvem a palavra de Deus O quê? e não dão atenção, e o diabo vem e tira a atenção dele para outra coisa e tira a palavra do coração dele. Aí falou assim, e outro também. Ele continuou trabalhando, né? Andando, o semeador continua andando e ele joga a semente nas pedras. E de repente, aquela planta começa a crescer, mas como está na pedra, não acha raiz e ela perde a vida. E o que significa isso? São pessoas que ouvem a palavra começa a surtir um efeito na vida dele, mas não tem raiz, não se fortaleceu e a palavra vai embora. Aí ele continua andando e joga mais uma semente. E ela vai cair entre os espinhos. E essa árvore começa a crescer. Mas de repente, os espinhos começam a sufocar. E o que acontece com essa planta? Os espinhos não deixam ela crescer. E essa planta falece. E o que significa isso? Tem pessoas que ouvem a palavra e a palavra de Deus começa a, a florescer, começa a evoluir, mas ele se debate com as coisas do mundo. O mundo começa a perguntar, o mundo começa a acusar, os amigos começam a cobrar. Antes você fazia isso, agora você não faz mais, agora você está sozinho, agora você está isolado. Os espinhos começam a espetar, a cutucar. E essa planta perde a vida. Mas o semeador continua andando, continua semeando. E ele joga a semente em uma terra boa. E essa árvore, essa planta começa a florescer e começa a frutificar. E uma planta produz 70, e uma planta produz 30 frutos, a outra produz 60, a outra produz 100 e assim por diante. E o que significa isso? São pessoas que estão ouvindo a palavra,
E ele ouve, interessa, busca, evolui e produz fruto. Esse é o que caiu na terra boa. Eu vou contar uma experiência. O que é acreditar e confiar no Senhor Jesus Cristo? Um dia o meu filho mais velho ficou doente. E era numa tarde, a gente levou ele para o hospital. E chegando lá no hospital, fez uns exames e o médico não achou que tipo de doença era aquela. E a gente passou a noite com meu filho lá no hospital. E ele deu uma pequena melhoradinha, mas os médicos não descobriram o que era. E a gente voltou para casa. E ele continuou passando mal. No outro dia ele deu uma piorada. E eu estava em período de oração, estava lendo a Bíblia e tirei um período de oração na parte da manhã. Isso eram umas 8 horas. O Espírito de Deus falou no meu coração: meio-dia você faz uma oração para ele. E eu fiquei na parte da manhã ali orando, tendo um encontro com Deus, fortificando a minha planta, a minha vida espiritual. E ao meio-dia eu orei para o meu filho. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele teve essa doença. É isso que a palavra faz quando encontra-se uma terra fértil. E eu quero fazer uma oração para você que possa estar precisando aí neste momento. Se você crer, se você confiar e se você procurar ter uma experiência com Deus, pode acontecer coisas maiores do que essa que aconteceu na minha vida, na sua vida. Porque Deus é um Deus que trabalha com cada uma pessoa de acordo com o que ele acredita. Vamos orar? Senhor Jesus, eu estou aqui neste momento e tem várias pessoas me vendo e ouvindo nesta hora. Senhor, que o Senhor possa visitar, transformar. Jesus, e aqueles que estão crendo ou precisando de uma cura. Jesus, que o Senhor possa visitar. Senhor, Jesus, leva a saúde. Jesus, abra as portas naquilo que eles estão precisando neste momento. Dando, Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Tchau.